treinados aqui. Eu acho bem legal. Bom, eu vou ficar, juro que eu vou tentar ficar parada, mas eu tenho sangue italiano, então já é um sacrifício, mas eu vou tentar. Eu estou muito feliz de estar aqui, meu coração está disparado, é uma responsabilidade muito grande conversar com vocês. Eu espero poder transmitir a vocês tudo aquilo que me foi passado, porque essa palestra não é minha. Eu vou explicar como essa palestra foi elaborada, tá bem? Já vi, parece que tem uma pessoa só que nunca veio a casa, é isso? Bem-vinda. E tem alguém aqui que não saiba que existe um trabalho de cura no Foco de Luz? Tem alguém que nunca tenha ouvido falar que na terça-feira à noite existe um passe de cura? Todo mundo sabe? E à tarde também, exatamente. Então é o seguinte, essa palestra ela foi elaborada, construída dentro da sala de cura, tá? E como foi isso? Dentro da sala de cura, quando a pessoa vai lá tomar um passe, é porque ela está com algum problema físico e quer se curar desse problema, né? E existe uma equipe que vai energizar a pessoa, dar o passe, é uma maca, é igual o passe que vocês tomam de equilíbrio, de energização, mas a gente trata de outra forma, né? E existe uma espiritualidade ali, tratando também dessa pessoa para curá-la, tá? E existe ali, né, um irmão espiritual conduzindo todo esse trabalho, né, que é o irmão Diogo, tá? O irmão Diogo, lógico, tem uma espiritualidade imensa trabalhando ali. Existem médicos de diversas especialidades, inclusive, né, cada um sabendo de um detalhe da medicina para ajudar no tratamento. A gente não vê ninguém, mas eles estão lá nos apoiando, quem enxerga consegue ver. E existe um irmão espiritual que é quem se comunica, né, dá as instruções para os trabalhadores que estão ali, tá bem? Que é o irmão Diogo. E foi o irmão Diogo que me botou nessa fria aqui hoje. Ele até assim pediu 2 vezes, eu disfarcei, eu não contava, mas daí também ia pegar mal, né? E eu então falei, ok, vamos enfrentar essa parada. E como é que ele fez isso? O irmão Diogo é assim. Toda vez quando acaba o trabalho, ele conversa com a gente dentro da sala, pergunta se a gente tem dúvidas a respeito do nosso trabalho lá dentro, tá? E o pessoal pergunta, eu senti isso, eu senti aquilo, como é que eu energizo assim, assado, pergunta. Só que o pessoal abusa, né? Não é? E começa a perguntar mais coisa para ele, porque ele tem uma super boa vontade, ele começa a explicar algumas coisas pra gente. E as coisas que o irmão Diogo explica são sobre viver. E ele tem um olhar muito leve sobre estar na Terra, muito leve. E eu acho que as pessoas que trabalham, assim como eu dentro dessa sala, devem ter se modificado, né, por dentro, assim como eu me modifiquei de conviver com isso. E todo mundo sente muita pena de só a gente ouvir o que ele fala. E não dá pra gente, sabe, tem dia, ou quase todo dia, quando eu chego em casa, eu ligo pro meu pai e pra minha mãe e começo com as coisas que eu aprendi ali, porque eu morro de vontade de compartilhar com eles, né? E dá vontade de compartilhar com vocês. Então essa palestra veio disso. De 4 terças-feiras, o irmão Diogo passou algumas instruções de coisas que a gente até já ouviu dele. As pessoas anotaram e eu compilei isso. E vai ser um grande bate-papo, tá? Vocês não vão me ver falar de evangelho, de livro, mas eu vou falar das coisas que o irmão Diogo nos ensina, né? Essa palestra, ele deu o título de Saber Viver. Eu queria muito que vocês conseguissem, assim como a gente, assim, achar algumas fórmulas de viver mais leve, de viver de um jeito mais fácil, que é esse o objetivo dele, tá ok? Se vocês gostarem da palestra, foi eu que compilei. Se vocês não gostarem, a culpa é do irmão Diogo. Tá bom? Bom, começando então, é o seguinte. O primeiro ensinamento que ele passa pra gente é que cada um de nós é um indivíduo, ok? A gente está aqui cheio de gente, nós vivemos coletivamente, existem várias pessoas dentro da nossa casa,
inúmeras pessoas dentro do nosso trabalho, mais inúmeras ainda na rua, nos lugares onde a gente passa, mas cada um de nós é um. E o que eles nos mostram é que a gente não está sabendo enxergar isso. A gente não está sabendo se enxergar e muito menos enxergar que o outro é outro e não aquilo que eu queria que ele fosse. Então, o que ele pede é que a gente comece a se olhar. Não existe nada de egoísmo nisso. Ele quer que a gente se conheça. É impossível eu olhar para o outro e entendê-lo se eu nem me entendo. E a gente está vivendo numa grande confusão, sabe? Porque assim, se eu conseguir adquirir um celular novo, um carro novo, um apartamento novo, uma camiseta nova, é impressionante que a tendência que eu tenho, né? Quando eu falo, eu não sou eu, gente, é todo mundo. A tendência que eu tenho de comparar com o resto do mundo para ver se aquilo que eu conquistei realmente está ok ou não. Mas será que isso é tendência? Será que isso é o que todo mundo quer? Será que isso realmente é legal? Ou será que o que eu estou querendo é menos? Ou será que o que eu estou querendo é mais? E aí, como é que eu fico no meio de todo mundo? A gente lê reportagens todos os dias sobre alimentação. Um cafezinho é bom por dia, não, agora são 4, não, agora são 8, não, agora não pode tomar café. Não é assim que funciona. E a gente busca incessantemente essas notícias, a gente não sabe muito bem o que faz com isso. E tem a sensação permanente de que a gente está fazendo tudo errado. Afinal de contas, não dá para atender todas as notícias. A gente olha para o colega de trabalho e pensa assim, caramba, sei lá, por que ele fez esse relatório desse jeito e não de outro? Eu faria de outro. E a gente não consegue enxergar que ele tem um jeito dele, de repente, de fazer, desde que não afete todo mundo, é claro, mas ele tem a forma dele de fazer o trabalho e que de repente pode ser até melhor que a minha. Então, o que o Mão de Ouro pede pra gente é que a gente comece a se olhar. Porque a fórmula da nossa felicidade não está no outro. Não está na cultura de uma sociedade que eu sei que existe e afeta a nossa vida. Não está em padrões pré-estabelecidos. A fórmula da nossa felicidade está dentro de nós. Em lugar mais nenhum. É bem verdade que a cultura de um povo, né, ela determina muitos hábitos e muitos padrões de comportamento, é verdade. Aqui toda mulher, quando nasce, antes dos 20 dias, né, o pai e a mãe já vão lá e furam a orelha porque ela não pode viver sem brinco, né, mas é muito sério isso. E daí quando a gente olha aqueles índios com aquela argola pendurada no nariz, a gente acha aquilo o fim do mundo, mas caramba, eu tenho brinco. Por que o brinco pra gente é normal e aquela argola no nariz não? Por quê? E por que quando alguém pega e bota um piercing no nariz ao invés de furar o olho, fica todo mundo assim, meu Deus, minha filha botou um piercing? Porque a gente criou um padrão de vida e que não necessariamente é bom para todo mundo. Então isso existe sim, a gente vive desse jeito, mas só viver do jeito que todo mundo estabeleceu não dá. Porque de repente a argola no nariz, pra mim, é mais legal do que o brinco. E daí? Será que se eu quiser pôr a argola no nariz em todos os lugares onde eu passar, vai todo mundo ficar olhando feio pra mim? Será que vai todo mundo acreditar que eu sou maluca? Que eu não sou uma boa profissional, eu não vou conseguir emprego? Não vou arrumar um namorado? Não vou conseguir me casar? E muito menos você mãe, né? Afinal de contas, eu tenho uma argola no nariz. Então a gente precisa começar a se olhar. É difícil, porque a gente não está acostumado com isso. Então, primeiro passo, não estou falando de ser egoísta, tá? Estou falando de se conhecer.
Então não vem com aquela desculpa que eu não olho para mim, porque eu tenho que prestar atenção primeiro na minha mãe, no meu filho, não. É se conhecer. Vou fazer uma brincadeira com vocês, não é brincadeira daquelas constrangedoras não, tá? É cada um por si. Eu vou treinar uma coisa que a gente treina até na sala, para ver se a gente sabe meditar. Vou treinar com vocês em 2 minutos, se vocês conseguem se desligar dos próprios pensamentos. Vocês vão, a hora que eu der o sinal, vocês vão fechar os olhos. A hora que eu der o sinal, vocês vão abrir os olhos. E depois eu vou conversar sobre o que aconteceu com cada um de vocês. Ninguém está prestando atenção no outro, hein? Relaxa, pelo amor de Deus, tá? Pode fechar o olho. Podem abrir. Eu quero saber quantas pessoas ficaram irritadas esperando o negócio acabar. Pode levantar a mão. Não, vocês estão muito bem. Foi 1 minuto só. Eu quero saber quantas pessoas pensaram em questões de trabalho. Gente, eu não estou acreditando em vocês. Não é verdade. Quantas pessoas pensaram em questões de família? Lembraram quem está em casa? Quantas pessoas pensaram no almoço que tem que organizar para amanhã? Ou para domingo? Não? Ou a gente já teve dona de casa melhor? Já que vocês não respondem, o que passa na cabeça? Quantas pessoas pensaram várias coisas ao mesmo tempo? Agora eu tô acreditando. Quem não pensou em nada? Gente, eu tô no orgulho. Tá. Vocês conseguem se desligar e não pensar em nada? Quantas pessoas ouviram o barulho que eu fiz aqui pegando a água? O que acontece? A gente tem um processo cognitivo fortíssimo, que é processo cognitivo, né? É assim, a gente pensa numa coisa e essa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Então eu lembrei do barulho que eu fiz aqui, eu lembrei daquele negocinho, lembrei da água aqui, eu lembrei que choveu. Caramba, choveu, será que eu deixei a janela aberta? Não, eu não deixei a janela aberta, eu fechei, mas putz, será que eu larguei o som ligado? Se o som ligado... E daí pode ser que dê um problema na tomada. Se der um problema na tomada, vai pegar fogo em tudo. Será que aciona a CPFL? CPFL, será que vai ter algum apagão hoje? Então, assim, esse processo é uma coisa muito forte. E a gente se desligar disso é muito difícil. Então, uma das primeiras coisas para a gente se conhecer é exatamente conseguir se desligar disso. É em pelo menos um momento pequenininho, de 2 minutos, ou 5 minutos no seu dia, você parar e não pensar em nada. Isso exige treino. E para que isso? Eu não vou pensar em nada, para que vai servir? É porque no momento que eu me desligo das coisas da terra, não penso em nada. Não estou falando nem de fazer oração. Faz oração antes e depois não pensa em nada. Nesse momento a gente consegue ter uns insights, umas ideias, umas coisas assim que não é pensamento, é sensação. E que
te possibilita depois ter ideias, porque você conversa com o teu espírito, o teu inconsciente, que existe de mais profundo em você. Você não pensa em nada, ao mesmo tempo você se liga com você mesmo. E o resultado disso é estar mais iluminado, estar mais consciente, estar mais criativo e se enxergar melhor. Então, o primeiro passo para a gente se conhecer é de vez em quando se desligar de tudo, é meditar. Tá aqui? Daí vocês têm que procurar como fazer isso, porque é por aí, a gente tenta parar e não pensar em nada. Um truque de meio de caminho é você pensar, se a tua cabeça está muito agitada, é pensar numa imagem, numa paisagem, alguma coisa assim que te relaxa, no mar, no campo, alguma coisa assim. Esse é um meio de caminho para depois conseguir não pensar em nada. Ok? Tudo bem? Bom, o segundo passo é a gente lembrar que nós espíritas acreditamos que nós não estamos aqui uma única vez, que a gente vive várias vezes na Terra. Isso é uma escola que a gente vai e volta, está aprendendo aqui para crescer espiritualmente, para se desenvolver. Ou seja, como é que eu posso ser igual a ela? Impossível. Eu sou a Raquel hoje, que é consequência de um histórico de várias vidas. E o que eu tenho que passar hoje, de bom ou de ruim, ou seja lá o que for de lição, é a minha tarefa de hoje. É o que eu tenho que viver hoje. É o que eu tenho que aprender hoje. E isso é uma coisa muito elaborada, porque o que eu estou passando hoje é o que eu aguento passar, são as minhas necessidades, é o que eu tenho que aprender e é a dívida de um monte de vida que vem vindo. Quando a gente vive 40, 50, 30, 60 anos, não dá às vezes uma sensação de já ter vivido tanta coisa. A gente já não carrega daí uns certos traumas, uns certos medos, ou umas certas alegrias, ou alguma força, que é resultado desses anos que a gente viveu aqui. Imagina ter um monte de vida daqui para trás, que a gente não lembra. Imagina a quantidade de coisa que a gente carrega e constrói esse histórico que forma o nosso espírito hoje. E como é que eu posso querer que a outra pessoa seja como eu, se comporte como eu, se ela tem a mesma bagagem lá do jeito dela e viveu coisas completamente diferentes que eu vivi? Então eu tenho que me olhar, falar, se eu estou sofrendo hoje tal assunto, primeiro, o irmão não fala em merecimento, ele não fala em carregar o peso de vida passada, assim, tipo, eu peguei, agora eu vou pagar. Ele não fala para ficar temendo o que vem lá pela frente, tá? Isso é um pouco de quebra de paradigma para a espírita, né? Porque a gente carrega um ranço, né, de karma que, pelo amor de Deus, e ele desmonta isso. Porque se a gente não lembra o que a gente fez, é porque não é para lembrar. Caramba! É porque é pesado demais às vezes. É porque é muita informação. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que se olhar hoje e dizer o que eu preciso fazer para melhorar aqui hoje com isso que eu tenho. Se eu estou passando por alguma dificuldade, algum problema, o que eu posso aprender com essa dificuldade, com esse problema, para me tornar uma pessoa melhor? E na medida em que eu olho para mim desse jeito, não com peso de, poxa, se eu estou passando um problema financeiro, eu devo ter tirado dinheiro de outra pessoa em outra encarnação. Não pensa nisso não. Pensa como é que você vai viver esse problema para você se tornar melhor, porque a gente está aqui para aprender, não é para ficar cumprindo pena, não. É para aprender. Então é se olhar e pensar como eu posso melhorar. E ele dá uma dica fantástica, que é o seguinte, vamos supor, não é pra gente ficar olhando para os defeitos da gente e fazer força para melhorar o que é defeito e virar qualidade. Isso é complicar demais. É
É para a gente olhar aquilo que a gente é bom e melhorar aquilo que a gente é bom. Que naturalmente o que é ruim vai desaparecendo. É complicado, né? Mas assim, por exemplo, vamos supor que eu tenha dificuldade de perdoar. Tenho uma dificuldade louca. Se fizer pra mim alguma coisa, eu nunca vou esquecer. Eu não quero mais ver na minha frente. Eu quero que desapareça. Eu não vou mais olhar na cara. Eu não vou cumprimentar. E eu sou rancorosa. Vamos supor que essa seja a realidade. Daí eu vou ficar pensando, meu Deus, eu não posso ser rancorosa. Eu não posso ser rancorosa. Eu não posso ser rancorosa. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que ser... Não vai rolar. Vai precisar de umas 10 reencarnações, porque é duro pra caramba da gente mudar. Mas vamos supor que, apesar de rancorosa, eu tenha um bom coração e eu seja piedosa com as pessoas. Eu posso começar a estender isso. E aquela pessoa que me fez algo, ao invés de eu ficar pensando naquilo que ela me fez, eu posso pensar assim: bom, deixa eu olhar para ela. Será que ela fez isso porque ela tem uma história de vida difícil? Será que ela está sofrendo? Será que ela não consegue entender muito bem o que eu sinto? Será que eu posso fazer oração por ela porque ela também está passando por problemas? E de repente não via perdoar, mas via ser piedosa e compreender o outro? Eu acabo perdoando, porque eu estou entendendo a outra pessoa. Faz sentido? Vocês conseguem entender que é um exercício contrário? Facilita muito. A gente pode ir melhorando o que é bom. E o que é ruim vai desaparecendo. Eu acho esse um tempo fantástico. Muito gostoso, que realmente ajuda a gente a mudar. E na medida em que a gente consegue se enxergando dessa forma, é importante a gente ter essa autopiedade também. Falando, nossa, eu errei agora, mas eu vou fazer tudo para melhorar. Afinal de contas, eu sou humano. Eu estou na Terra. Se eu estou numa escola, eu também erro. Mas eu vou me esforçar para melhorar. E o outro, ele também erra. E eu também tenho que olhar para ele e entender que ele erra. E que ele também está se esforçando para melhorar. E se eu não estiver se esforçando, o problema é dele. Uma hora ele vai ter que enxergar e vai ter que se esforçar. Mas eu não posso ficar apontando o dedo para ele, julgando. Tudo bem? Tem mais uma coisa que é muito importante que ele coloca, eu acho que até o olhar de médico da saúde, né? Ele fala da nossa alimentação. Eu estou pulando para um outro assunto, mas tudo isso vocês vão decorar tudo, porque é importante. Tudo isso. Tá bom? Ele fala que a gente tem que enxergar o que está comendo. Olhar o que está comendo. E ver se vai pôr esse negócio para dentro ou não. Não é dieta. Vocês estão me entendendo? Agora é uma quebra de paradigma normal. Não é dieta. Não é ver se são 2 cafés, são 3 ovos, são 4 pães integrais, assim, 12 grãos. Não. É uma coisa de você olhar para você mesmo de novo e verificar o que você precisa para sua saúde. Quando a gente olha para uma mesa ou para aquele quilão do restaurante, sabe assim, tem 30 mil coisas. Quantas pessoas olham para aquilo e realmente prestam atenção em cada travessa para ver se vai pegar aquele negócio ou não? Quem faz isso? Agora vocês não estão mentindo, não são os 4 que levantaram. Tô brincando, viu? A maioria das vezes a gente está distraído, está conversando com um colega de trabalho, não tá? Ou a mãe está servindo os filhos, ou servir, fazer o prato do outro. Gente, é uma gentileza péssima. Não tem coisa pior. Porque o outro tem que olhar e ver se ele precisa daquilo. Eu tenho que olhar aquela mesa e ver se eu preciso daquilo, ou se vai me fazer
animal. Porque eu sou, lembra aquela pessoa que é um histórico de várias vidas, e eu tenho um espírito que é o histórico de várias vidas, mas eu tenho um corpo hoje que é o que eu preciso para viver com esse espírito que aqui está. E o que eu faço na vida, como dormir, comer, ter lazer, passear, trabalhar, tudo isso, eu vou falar de tudo isso, é importante que eu faça da melhor forma para mim, aquilo que meu corpo, meu espírito pedem. Ou seja, não é o quilão inteiro. O quilão inteiro vai servir para a sala inteira, mas cada um precisa de alguma coisa que está ali. Vocês estão me entendendo? É olhar, prestar atenção. Por que grávida tem umas coisas muito loucas do tipo, eu vou espremer limão no prato inteiro? Pode até ser frescura, chamar atenção, tudo, né? Ninguém acredita, mas gente, o corpo pede isso. Eu espremia limão no prato inteiro todos os dias, a gravidez inteira, porque eu tinha um desespero por terminar cedo. Não era frescura, era desespero por vitamina C. Alguma coisa rolava aqui dentro que precisava daquele limão. E eu obedecia. Eu não como carne vermelha. Há mais de 20 anos. O que eu escuto de todo mundo? Alguém sabe quando fala carne vermelha? O que as pessoas me perguntam? E a tua proteína? O que mais que eu pergunto? Que me pergunta? São duas perguntas assim típicas. Tem. A outra pergunta é: que religião você é? Caramba, não tem nada a ver com a minha religião. O meu organismo não aceita, eu não digiro. Eu não faço digestão. E daí eu vejo o pessoal postando no Facebook assim, né? Nossa, quem come carne vermelha é muito mal, né? Que mal, não tem nada a ver. A carne vermelha daí tem gente que precisa dessa proteína e tem gente que se dá mal com ela, é igual o glúten. É a mesma coisa. E por que nenhum exame meu nunca deu problema eu não comer carne vermelha há mais de 20 anos? Porque o meu corpo é assim. E de vez em quando eu ataco o ovo. Porque deve estar faltando a tal da proteína. Eu vou lá, como o ovo e está tudo certo. Então cada um precisa de uma coisa. E a gente precisa se olhar. Porque vocês chegam, vocês, nós, eu também chego na sala de cura para tomar base de vez em quando, doente. A gente chega lá doente e não sabe por quê. E dá um desespero, né? E daí a gente quer que a espiritualidade cure tudo na mesma hora. Mas a gente está prestando atenção no que está comendo? A gente está prestando atenção no que a gente precisa ou mais no outro? E 90% das doenças que aparecem são psicossomáticas. A boa ou má notícia é essa. Tá? A gente cria. Às vezes vocês deitam na maca de cura e falam assim, eu tô com dor de estômago. E a espiritualidade desaparece com uma pedra no rim que você nem faz ideia que você tem. Sabia disso? Você entra, sai e nem sabia. Mas se bobear e não tiver o mesmo comportamento, a pedra vai se formar de novo. Porque às vezes está num nível ainda muito sutil, a coisa está se formando e eles conseguem tratar. Então a gente tem que prestar atenção. Tá? Mesmo que seja para olhar para aquele almoço de domingo da mãe maravilhoso e não comer tudo que ela fez. Mas comer aquilo que eu preciso. E explicar por quê. Isso é o que eu preciso. Essa é a quantidade que eu preciso. Esse é do jeito que eu preciso. Vocês acham que dão conta de fazer isso? De começar a olhar, conversar com o corpo, conversar com a comida? Eu descobri que eu não podia comer carne vermelha porque o médico falou assim, depois de uma gastrite, começa a prestar atenção em tudo que você come, o que acontece quando você come. E daí eu descobri que eu não
cara, mas eu nunca tinha prestado atenção nisso. Talvez eu estivesse passando mal até hoje, se não fosse esse médico. Sono. Vocês dormem bem? Não. Quem não dorme bem aqui? Eu estou fazendo uma palestra para as pessoas se enxergarem e tem gente que está levantando a mão do outro. Ou seja, até agora não aprendeu nada. Por que vocês não dormem? Por que vocês não dormem? Não dorme porque não pega no sono, não dorme porque a gente acorda a noite toda. O que acontece? Dorme tarde. Mas já acostumei, se dormir mais cedo, chegar para as 2, 3 horas. Eu não lá. Então eu prefiro dormir às 2 porque minha até as 8. E você acorda bem? Olha, tem dia que sim, tem dia que sim. Tem dia que sim. Mais algum depoimento? Eu tenho tudo isso em fases diferentes, tudo que você falou é mais um pouco. Às vezes é uma preocupação, às vezes é que eu estou dormindo, às vezes eu acordo no meio da noite, não sei porquê, tomar água, eu volto e não pego o sono. Então, várias fases, tudo isso ou separado. Alguma coisa diferente? Não entendi, mas aí tudo bem, porque você já sabe. Então você vai cuidar disso. Vai lá. Seguinte, mesma coisa, não tem fórmula. Quem disse que, assim como comer 3 ovos, tomar 2 cafés, tem fórmula de quantas horas eu tenho que dormir? Então, para começar, elimina isso. Eu tenho uma amiga que dorme 4 horas por dia e é pilhadaça, né? A 1000 por hora, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tá sempre bem. Se eu dormir 4 horas, eu não presto no dia seguinte. Só que eu sei que pra mim são 7. Cravado. Nem mais nem menos. Se eu dormir 9, 10 horas, nossa, dá um negócio muito estranho. Parece que eu não estou vivendo. São 7. E eu tenho que respeitar. Porque se eu dormir 6h30, sexta-feira eu não estou aqui. Eu estou destruída na minha casa, porque faltou o sono. Vocês sabem isso com essa precisão que eu sei? Tem que saber. Tem que testar. Tá? Outra coisa. Não existe uma fórmula para eu conseguir relaxar e dormir. Tem gente que vai ter que tomar chá quente, tem gente que vai ter que tomar leite quente, leite frio, sei lá, 3 bananas, 4 abacaxi, uma picanha, um pote de Nutella. Isso, pode ser assim. Precisa ver se você dorme bem, vai ter algum outro efeito também, mas tudo bem. Diabetes, por exemplo, mas... Tá? Vocês têm que achar um jeito. Quantas pessoas vão para a televisão para se distrair para dormir? Olha, a minha tem que estar cara. Não eu não olho, mas a primeira coisa que eu faço é A televisão é o maior inimigo do sono, tá? Porque a televisão, ela provoca o processo cognitivo que eu estou falando. Ela é um estimulante, o computador também. A TV é um estimulante absurdo, porque olha só, ela tem voz, um monte de som, um monte de luz, cor diferente, imagem diferente e mais do que isso, aquilo não para de ser trocado. O tempo todo, é o programa que eu estou vendo, é uma propaganda, outra propaganda, outro programa, outro não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o estímulo mental é muito grande. Para eu conseguir parar de pensar, relaxar o corpo, relaxar a cabeça e dormir, é um sacrifício muito grande. Tá? Então aquele pessoal que fica na TV, ou no Facebook, ou no YouTube, é tudo igual. É um péssimo negócio. O livro é diferente.
O livro, ele não tem cor. O Cebolinha tem. O Cebolinha tem. Mas o livro normalmente não tem muita cor, não tem ninguém falando, é você com ele lendo. O estímulo é muito pequeno, tá? E daí a tendência é que você relaxe mais. Às vezes eu escuto pessoas falarem que não dormem porque o hábito da casa é tal. Por exemplo, eu preciso dormir 7 horas, eu preciso deitar, sei lá, às 11 para acordar às 6. Mas lá em casa todo mundo dorme 1h da manhã, então eu também não consigo dormir. Que todo mundo, nós estamos falando de cada um. Barulho, movimento na casa. Senta e assim como você falou para sua mãe, sinto muito, eu vou comer a macarronada, mas não vou comer a picanha. Você vai ter que chamar a sua família e falar, olha, sinto muito, eu tenho que dormir às 10. Você vai dormir à 1, a gente vai ter que fazer de um jeito que dê certo para os dois. Eu vou pro quarto, fecho a porta e você assiste televisão até a 1. Vai fazer pipoca até a 1, mas sem fazer barulho. Faz a pipoca até as 10 e come a 1. Tá? Mas entrem num consenso. É isso que é muito louco. A gente tem que encontrar, no meio que a gente vive, formas de viver individualmente também. Tá? Exercício físico é outro problema. Não é para fazer com raiva. Não funciona. Porque o exercício físico, além, é lógico, do exercício em si, que vai mexer com o teu corpo, com a tua musculatura, com os teus órgãos, além do exercício em si, ele provoca uma química no corpo que é benéfica. É uma verdadeira faxina. Porque a gente vai produzindo porcaria o dia inteiro, né? Preocupação, susto com alguma coisa que aconteceu, raiva de alguém que fez alguma coisa que eu não gostei, mais preocupação, isso aqui é o trânsito, e aquilo eu vou produzindo uma química que é um veneno. E o exercício físico troca isso. Quando você produz endorfina, serotonina, você está trocando, você está trazendo para o teu corpo meios dele se defender de doença. Além de trazer para o teu corpo uma química que faz você ser legal e não chato. Então ainda te defende você do resto do mundo. Então assim, é muito importante, mas fazer com raiva não dá, porque daí a raiva não deixa você produzir essa química. Então vocês têm que achar o que é bom para vocês. De novo, cada um se encontrar. Não adianta fazer academia com a sua irmã se ela adora e você odeia só para fazer companhia. Porque não vai funcionar. Casal, então, gente, acaba não fazendo nada por consenso. Ela odeia academia, ele odeia caminhar. Então a gente não vai, afinal de contas, a gente tem que fazer tudo sozinho. Então a gente fica mal de saúde sozinho, junto, né? É bem legal. Daí um cuida do outro. Então isso também é importante vocês se enxergarem. O que eu me sinto bem? Com o que eu me sinto bem? O que eu estou fazendo que me dá prazer? Tá? Outro truque que eu me lembrei com essa coisa de química boa, química ruim, é o seguinte: o irmão sempre fala que é inevitável produzir substância ruim no corpo. Inevitável. Exatamente por causa desse monte de sensação que a gente tem durante todo o dia. Você não consegue não produzir. Mas ficar com ela dentro não é compulsório. A gente consegue eliminar. E daí tem alguns truques para isso. Exercício físico é um. Banho é outro. Limpeza no banho. Alguém faz essa coisa de imaginar que tudo que está dentro do meu corpo que não é legal, a gente vai eliminar pelos poros do banho. Faça. Como é que a gente faz isso? Porque banho lava, não é só corpo, gente. É que nem lavar a alma mesmo. A gente elimina. Porque quando você mentaliza, você elimina. A gente tem um poder autocurador muito grande. Só precisa acreditar, mas a gente tem.
Se eu ficar debaixo do chuveiro, ou gente, isso funciona fora do chuveiro também, mas a coisa da água tem um simbolismo muito forte e funciona melhor. Mas se eu pensar que eu vou varrer meu corpo, eu vou fazer com vocês, 1 minuto. Feche os olhos. Sim. Que a água está caindo do topo da sua cabeça, derramando sobre o seu rosto, caindo nos seus ombros. Mas conforme ela vai caindo, ela vai fazendo uma faxina, vai limpando tudo que tem dentro do teu corpo de negativo. Todas as substâncias, todas as células, todos os elementos químicos. Vai descendo pelo pescoço, pelo peito, pelo teu abdômen todo, saindo pelos braços. Tudo que for ruim vai escorregando e saindo pelos seus dedos. E continua descendo, descendo, até chegar, passar por toda a perna, chegar nos seus pés. E agora tem aquele monte de água escorrendo debaixo dos seus pés. E está indo pelo ralo, tudo isso que você limpou. E está escorrendo, continua escorrendo. E agora você pensa que tem uma luz muito maravilhosa vindo de Deus, prateada, entrando de novo pelo topo da tua cabeça e preenchendo todo o teu corpo, de cima até embaixo novamente. E ela não está escorrendo, agora ela está completando os limites do teu corpo e preenchendo o teu corpo todo com essa luz. E essa luz não deixa chegar nada de ruim. Ela te protege, ela te completa. Agora pense em uma bolha em volta do teu corpo todo. Uma bolha de plástico, uma bolha de ar, seja o que for, transparente. E também você fica fechado dentro dela. Podem me pôr. Agora vocês nem querem. Essa limpeza a gente pode fazer sempre. E a bolha a gente pode fazer para ir trabalhar, para entrar no shopping, porque essa bolha é uma camada que a gente cria de energia que não chega energia ruim também. Tá? Eu tenho que ser rápida, né? Porque muita coisa, mas deu para sentir. Deu para sentir o quanto isso faz bem. Então, na hora do banho, pelo menos banho todo mundo toma. Hoje não vai tomar Já foi. Hoje a gente já não precisa mais. Né? Mas amanhã é sábado, eu acho que vai ter o banho. Na hora do banho, prestem atenção nisso em vocês. Sabe, aproveitem esse momento, façam uma faxina interna também, além da externa. Vou para mais um assunto rapidinho chamado lazer. Lazer é aquela coisa assim que quando a gente faz a gente sente culpa, né? Porque eu não estou trabalhando. Eu vou ao cinema, mas eu vou ao cinema só para não ficar por fora da informação, para poder conversar com as pessoas. Não é porque eu estou descansando. Eu deito no sofá e leio um livro também é só para me informar, não é descanso. Porque eu trabalho pra caramba. A gente criou um mecanismo de autoflagelo, não sei como é que chama isso, de não descansar, de não parar, e isso é extremamente importante. Parar em família, conversar, descansar, passear, gastar dinheiro um pouquinho, um montão, não interessa, mas para descansar ao invés de comprar o iPhone 5.000 que lançaram. A gente precisa parar de gastar com coisas que todo mundo acha legal, de vez em quando gastar com a gente sim, né? Com um passeio diferente,
com uma coisa que a gente proporciona para a família, mas se distrair, descansar, ver coisas diferentes, aprender coisas diferentes, mudar de perspectiva, sabe? Aquela coisa, eu vou sempre no mesmo lugar. Muda, vai em outra que você não conhece, pode ser que seja uma porcaria, mas pelo menos você tem uma opinião sobre ela e conhece alguma coisa diferente. O irmão pede para a gente ter lazer, ele pede para a gente descansar, se distrair, pensar em coisas diferentes. E não é assistir um filme não e ficar pensando assim, nossa, angustiado, né? Será que eu faria assim ou assado se eu fosse personagem desse filme? Não, relaxa. Relaxa, esquece. Descansa. Tá ok? Deixa eu ver, eu vou ter que puxar a cola porque eu tô assunto, não sei se eu tô matando alguém. Ele pede pra gente ter contato com a natureza. Esse dia a dia conturbado, de muita energia, muito carregada da gente, trânsito, prédios fechados, né? Isso que eu falei da gente fazendo banho, quando a gente está em contato com a natureza, isso acontece naturalmente. Porque a gente faz parte da natureza, a gente é parte dela. A gente é tão árvore quanto a árvore. Tão bicho quanto os bichos. A gente é bicho. A gente precisa trocar essa energia com a natureza. Se vocês chegarem diante de uma mata, vocês sentem uma coisa fora de série, um bem-estar incrível, porque é uma energia maravilhosa que está lá, que a gente pode se energizar no meio disso. A gente pode trocar a nossa energia. A gente até pode doar também a nossa presença. Então ele pede que a gente traga isso de volta. Né? A gente não anda mais, anda de carro, vive em prédio fechado, no meio do ar-condicionado. Esse contato com a natureza é fundamental. Porque o nosso corpo vai sentir falta daquilo de onde a gente foi feito, sabe? A gente não foi feito no ar-condicionado. Então ele também pede isso. E por último, ele pede pra gente parar de reclamar. Eu sei que ele pede bastante coisa, tá, gente? Mas assim, ó, como eu vou demorar muito pra voltar, daí você já tem material pra ficar trabalhando um tempão, tá? Eu juro que eu não vou voltar nem sexta-feira que vem, nem mês que vem, eu vou demorar um tempão, porque daí você fala assim, tentando fazer tudo isso, né? Eu tô tentando fazer tudo isso, você também, Edna, faz mais de 10 anos, né? Ó o Pedro lá, o Paulo. A gente reclama pra caramba, né? A gente começa reclamando, sei lá, da temperatura do chuveiro, ou da marca do sabonete, ou se a pasta de dente não saiu na quantidade que eu queria, se eu esqueci de comprar o leite. Aí quando a gente sai de casa, a gente... Vocês assistiram aquele filminho do Pateta dirigindo? Já? A gente se enerva, né, violentamente no trânsito, com todo mundo. Daí a gente começa assim, chega no trabalho, começa a reclamar que não limparam minha mesa direito, o ar-condicionado não está exatamente na temperatura que eu quero, ou não sei quem fez isso aqui. Está chovendo, isso, grande lembrança, hoje está chovendo, que droga, está fazendo sol, que droga, está calor, que droga. E ele foi mal. E ele olha e fala assim, não dá pra viver desse jeito, gente. Não dá. Porque no fundo, a gente tá aqui
Isso é um privilégio imenso. É um presente fora de série. E não adianta a gente se lembrar disso quando a gente está no velório de alguém. Falar, putz, eu tô sair de lá e continuar reclamando. Porque a gente reclama de coisas muito pequenas e a gente contamina. Experimenta chegar numa rodinha de gente e fazer uma reclamação. Você vai ouvir 50 de volta. Todo mundo tem mais 10 para te entregar. É uma contaminação de uma potência fora de série. E daí não adianta comer direito, dormir direito, fazer a faxina do banho. Não adianta. Porque eu estou produzindo de novo química ruim. E eu estou contaminando o outro da mesma coisa. E quem é na vida que consegue conquistar alguma coisa de verdade, profissionalmente, pessoalmente, reclamando? As coisas boas que vocês conseguiram na vida, vocês conseguiram reclamando ou arregaçando a mão, mandando ver? Até quando dá aquele medo, sabe, de fazer alguma coisa que não é tão fácil assim, a gente até fala, nossa, eu tô com medo. Mas cata o medo, põe aqui debaixo do braço, carrega ele junto e vai. Mas não deixa ele te segurar. E se você ficar reclamando do seu medo, ele vai ficar tão grande que ele vai simplesmente congelar. Acordem felizes, extremamente felizes, porque vocês estão aqui, seja lá como for, inteiros, com saúde, com família, com os problemas que forem, com trabalho, com os problemas que forem. Mas por que eu estou falando de problema? Acordem felizes, dispostos. Pensem naquilo que te dá mais satisfação de falar que você fez nessa vida. Você fez com entusiasmo. Você fez com vontade. Você botou força. Você botou coragem. Você botou fé, alegria. Aquilo que mais deu certo. Não tinha raiva, mágoa, medo, falta de coragem, sei lá, aquele monte de coisa que a gente carrega que não presta pra nada. Aquilo que mais deu certo está carregado de sentimento. Se eu sentir entusiasmo por um trabalho que acabou de ser passado para mim, todo mundo que trabalhar comigo vai sentir a mesma coisa. Podem acreditar, entusiasmo e alegria também contaminam. Você vai contaminar todo mundo. Aquela pessoa que nem estava tão animada, ela vai começar a yupi também, porque ela vai acreditar que deve ser bom, já que ela está tão feliz. E o resultado daquilo vai ser muito melhor. Se a minha relação familiar não estiver tão legal assim, mas eu chegar feliz e contar coisas boas, e começar a falar coisas boas, e disser eu te amo, e abraçar, e na medida em que o outro estiver com uma tristeza, eu fortalecê-lo, tudo vai melhorar. Olhem para o seu próprio umbigo, olhem para o seu corpo, para o seu espírito, se enxerguem, se amem, amem a vida que foi dada a vocês, todos os minutos, amem as dificuldades que vocês tiverem, porque de cada dificuldade vai sair uma imensa lição. E você vai ficar muito mais forte.
Amem as pessoas que são difíceis e estiverem perto de vocês. Porque elas estão lidando com as suas maiores dificuldades de comportamento. E é ali que você tem que crescer. Amem a casa onde vocês moram. Ela é seu abrigo, sua proteção, sua segurança, seu lar. Levem lá para dentro as pessoas que vocês amam. Façam festas, jantares, reuniões, bate-papo. Convivam com as pessoas que vocês amam e que podem ser de um imenso aprendizado para vocês. E exalem alegria, bota para fora. Quando der aquela coisa maravilhosa de alegria, de energia, doa. Que tem um monte de gente precisando. Entregue. Que tem um monte de gente que vai aproveitar. Isso aí. Obrigada.